Olá, boa noite. Mais uma resenha aqui no canal A Voz Literária. Às 19h30, então a gente começa a falar sobre a etiqueta da sedução. Olha aqui que graça essa capa, gente. É a etiqueta da sedução, secretários, conselheiros e mensageiros dos amantes, publicados em Portugal, 1842-1937, da pesquisadora e professora Veronique Ledoux da Silva Semic. É uma francesa, mas que ama a língua portuguesa, então ela estuda a língua portuguesa desde a sua graduação, e ela estará conosco na terça. Olha lá, gente, olha aqui, foto da nossa querida Veronique. Estará aqui no canal na terça, às 18 horas do Brasil, 21 horas de Portugal e 22 horas da França. Esse canal está ficando muito internacional. E ela, a nossa querida aqui, Veronique, escreveu esse livro, foi publicado na coleção Farpas, da editora Mentes Abertas, está aqui. Depois eu passo o link para quem quiser adquirir o livro. Esse livro chegou a ser sorteado aqui no canal, espero que quem ganhou tenha lido e visto a maravilha que é. É um resultado de uma pesquisa, né, realizado na Biblioteca Nacional de Lisboa, de Portugal, na verdade, e teve o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. Além do apoio da Fundação Portuguesa, ela também teve um apoio do CNPq, se eu não me engano, a respeito dessa pesquisa. Depois, na terça, eu tiro essa dúvida. Bom, ela também acabou fazendo uma bolsa para estrangeiros, e ela fez no Estudos de Literatura e Tradição, Patrimônio, Artes e Cultura da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Então, é um resultado que ela traz para o Brasil. Olha que bacana, né? Ela resolveu publicar essas cartas de amor, gente. São manuais. Eu nunca tinha ouvido falar. Confesso que eu faço várias pesquisas em fontes primárias, e ela, a Veronique, realizou uma pesquisa praticamente inédita, né? Porque ela, lá na Biblioteca Nacional de Portugal, ela encontrou manuais, né, como se fossem manuais, e eles eram chamados secretários, conselheiros e mensageiros. Ela explica nesse livro o conceito dessas palavras, quais são as normas de amor, né, a serem tratadas, todas as etiquetas sociais, né, de Portugal, da segunda metade do século XIX, começo, até a década de 30 do século XX. Então, ela faz essa reunião, ela reúne esses manuais. Na verdade, ela entra em contato com 34 manuais, ela coloca aqui todos os manuais, a bibliografia é riquíssima. Então, esse é o corpus, né? Então, ela coloca separado, ela é super didática, e ela coloca realmente os 34 títulos, né, de publicação. Então, tem o Livro dos Namorados, Cartilha dos Amantes, o Novo Correio dos Amantes, e tem trocas de cartas aqui. Eu sei, né, a gente sabe que é manual, que é tudo ensaiado, mas são fantásticas. E aí eu quero começar com vocês. Tem lá alguns conceitos. Então, há uma definição que é o amor, o casamento, a mulher, o homem, os tipos de amor. E aí eu quero começar, gente, com o casamento. Então, vamos ver. Está na parte Pensamentos, Recomendações, Máximas e Conselhos, da página 198. Então, diz assim os manuais. O casamento é, às vezes, uma asneira feita por dois e um castigo para três. Para que o casamento fosse feliz, seria necessário que o marido fosse surdo e a mulher cega. O casamento é um negócio capital da mulher. Por quê? Porque ela, unindo-se ao marido, pelo acaso, pelo cálculo ou pela loucura dos sentidos, faz a conquista plena e inteira da sua liberdade.
Bom, até que ponto a mulher no casamento atinge essa liberdade? Sobretudo ali, né, na segunda metade do século XIX, começo do século XX. Então, essa pesquisa, esse livro, essa obra, eu não vou dar spoiler, né, não vou trabalhar todos os resultados, mas é de uma riqueza para se entender toda a questão de formalidade, né, no começo de namoro, quando um rapaz, como que ele deve solicitar o pai da moça, né, pedir a mão em casamento, ou como terminar o enlace. Há curiosidades também de cartas entre mulheres que têm amantes, então há uma ironia, né, uma critica a outra. Então é muito interessante como que foi realizado esse levantamento. E logo na introdução, eu acho interessante que a Veronique, na introdução, ela escreve como se fosse uma carta para nós, leitores, né? Ela traz uma pesquisa sobre esse gênero epistolar, que são as cartas, e ela começa assim, de forma didática. Caro leitor, cara leitora, venho por esta curta introdução epistolar convidá-los a entrar no universo da correspondência amorosa formal, publicada nos manuais de cartas de amor dos finais do século XIX e começo do século XX em Portugal, olha lá, conhecidos como secretários, mensageiros e conselheiros dos amantes. Venho convidá-los a observar e explorar a forma, o aspecto discursivo e lúdico desta coleção de obras coletadas, cuja linguagem rebuscada mostra claramente uma linguagem romântica, conjunto literário com funções didáticas, de fácil manuseio. Suas publicações destinavam-se a todos os que timidamente, ou sem saber escrever, buscavam suporte à expressão das suas aspirações amorosas. Impressionante. Então, por exemplo, você não sabe como mandar uma carta para sua amada ou seu amado, então tinha lá publicações desses manuais com papéis muito baratos, né? Você percebe que, pela pesquisa da Veronique, que são manuais de um material muito barato, até para que consiga ser mais vendido, ter mais acesso ao público. Então, ela faz na Biblioteca Nacional de Portugal, em 2012, esse levantamento, mas ela acaba publicando, então, no Brasil, este ano. Olha lá, pela editora Mentes Abertas. Bom, então vamos ver. Ela faz também, no final, uma antologia. Ela traz os textos, traz imagens. Tem muitas imagens, gravuras. Eu vou mostrar para vocês algumas. O livro é dividido em duas partes. Então, a primeira é a etiqueta da sedução, que ela vai explicando a questão das editoras, dos autores, os títulos, para qual público, né? Então, ela vai contextualizando a linguagem, enfim. E o segundo, lá, a segunda parte, o jogo da sedução, né? Então, ela traz poemas também, os versos que eram colocados, as cartas em versos, linguagens. Gente, tem até de língua de sinais, eu vou mostrar a imagem para vocês. Há também recados e mensagens simbólicas, né, que ninguém pode entender o que está sendo dito. Há também simbologia das flores, então, muitas flores, nomes de flores, para retratar determinado amor, determinada angústia. Então, é muito interessante como isso é colocado. Então, por exemplo, ela vai explicar para a gente o que é uma carta de amor, né? O que seria uma carta de amor? Então, ela coloca assim, a carta de amor é uma escrita íntima e subjetiva. Ela revela o indizível, seu autor, autora, procurando o distanciamento, que facilita a relação comunicativa, também espera receber uma resposta do seu destinatário. Então, a intenção é você se declarar a pessoa amada e, óbvio, ter um retorno, né? E aqui nas cartas, você tem um retorno positivo, ou seja, há uma cumplicidade de sentimento, e ela também, a Veronique, traz cartas, né, de recusa, e são até cruéis, né?
E ela traz, né, a tradição epistolar não é recente, ela traz toda a história, gente. Então, quem quer saber sobre, né, o gênero epistolar, entender como é que funciona cartas de amor, né, todo esse gênero que vem desde a antiguidade, ela vai trazendo, e aí ela faz um percurso por séculos, e ela chega, claro, a Portugal. Ela vai ressaltar, isso é muito interessante para quem estuda literatura portuguesa, né? Ela vai ressaltar a comunicação epistolar entre autores. Então, isso é muito comum. Né? Isso foi muito comum até pouco tempo atrás, na verdade. Então, Camilo Castelo Branco, Teófilo Braga, Alexandre Herculano, Trindade Coelho, o próprio Eça de Queiroz, né, já realista, trocava cartas também com os colegas, escritores, com as editoras, né? Bom, então ela faz esse percurso extremamente rico. Ela traz a imagem de selos, olha aqui, na época, então selos que eram colocados, né, nos envelopes. E como será que é uma linguagem do amor, né? Ela vai trazendo para a gente cartas que você percebe que há uma formalidade maior, é uma linguagem mais rebuscada, que a gente já entende que são cartas trocadas ali entre amantes, né, ou da burguesia. Mas também há cartas numa linguagem mais popular, né, que podemos interpretar como cartas ali mais da população em geral, né, sem ser a classe alta. Bom, e aí ela explica o seguinte para a gente, a Veronique. Ela tem um trecho muito importante na página 23, que ela diz assim: as cartas reunidas respeitam o tempo social e familiar. Então, quer dizer, quando ela estudou, ela fez um percurso, né, de 42 até 1937, é lógico que há mudanças sociais. Você tem um Portugal monárquico, depois um Portugal republicano, depois um Portugal ditatorial. Então, você tem todas essas mudanças sociais históricas que acabam determinando nessas etiquetas amorosas na sociedade portuguesa. Elas instruem, ajudando a cumprir os ritos das obrigações sociais. Cartas de agradecimento, cartas de pêsames, cartas morais, de conselhos, cartas de escusas, de recomendação de pêsames, cartas morais, de conselhos, cartas de escusas, de recomendação ou empenho, cartas de queixa, cartas de advertências, petições, cartas de militares, declarações de amor, cartas anunciando um casamento, cartas de ruptura. Então, há N tipos de carta. É realmente um manual de gêneros textuais, né? É o que nós temos hoje, né? Como escrever um requerimento, então você vê o modelo, né? E assim por diante. E é interessante também que ela diz: estereotipadas, pouco espontâneas, as cartas estabelecem a relação entre os amantes etapa por etapa. Declarações, respostas positivas, respostas negativas, pedidos de casamento, cartas de ruptura, cartas de ciúmes, carta de um amante desiludido, resposta de um amante desenganado, carta para um tratamento de mais confiança, enfim, gente, é uma lista. E assim, o resultado é sério, mas ao mesmo tempo as cartas, algumas são ridículas, né? Então, todas as cartas de amor são ridículas, né? Como diz o nosso querido. E aí, você tem também cartas que você se comove ao fazer a leitura, principalmente de rompimento ou de uma negativa. E aí ela vai explicando para a gente, já no tópico 1, as definições: secretários, conselheiros, mensageiros. Então, quem quiser entender direitinho o porquê desses nomes nos manuais, vocês precisam, então, a etiqueta da sedução, pela Mentes Abertas. Eu vou até colocar para vocês aqui o link da editora. Então, tá aqui, ó, tá? Vou deixar passando um pouquinho para quem se interessar sobre este estudo. Bom, e aí ela vai falar das editoras, ela faz um levantamento, então ela diz que tem manuais com 15 páginas e outros com 227 páginas. Então, 227 páginas de um manual falando como se comportar, né, amorosamente,
ou com rompimento, e ela faz o levantamento das editoras. Tá tudo aqui, gente. Uma pesquisa de fôlego, né? Não é fácil fazer pesquisa em fontes primárias, não é fácil se dedicar ao levantamento desse material na biblioteca, então são horas em horas dentro de uma biblioteca, às vezes com proteção, usando luva, máscara, quando o material é muito sensível, né? Então, há toda uma valorização em relação à pesquisa feita em acervos. Tanto é que eu tenho um grupo de pesquisa que acaba também desenvolvendo esses levantamentos, principalmente da imprensa maranhense. E aí ela ressalta, assim, que os manuais são, em sua grande maioria, escritos por homens, né? Então, são homens escrevendo cartas assinadas por mulheres, né? Lembra muito ali as cantigas, né? Que você tem os homens ali escrevendo, até mesmo as cantigas de amigos, que tem aquela voz feminina. Então, me lembrou muito. Mas aí ela ressalta aqui, a Veronique, depois na terça ela fala melhor sobre o livro, ela diz que no começo do século XX, algumas mulheres como Regina Tavares, Maria do Céu e Julieta também passam, então, a produzir as obras, esses manuais. Tem a capa de um manual da Maria do Céu, de 1937. Então, aí qual é o título? As 100 mais lindas cartas de amor. Né? Hoje a gente não tem, né, os 10 melhores contos, os 100 melhores filmes, os 1000 livros. Então, já tinha isso lá em Portugal. Então, compre o manual da Maria do Céu, chamado As 100 Mais Lindas Cartas de Amor, ou Livro dos Namorados. Foi publicado no Porto. E também a Veronique destaca que Lisboa e Porto são os dois focos editoriais, tá? Desses manuais de amor. E aí ela vai resgatando os prefácios, né, os poemas, os títulos. E aí ela traz, olha aqui a imagem, gente, vamos ver um pouquinho aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui. Tá ruim aqui o negócio. O Tesouro das Amantes, Serafim Amado. Tá. O Novíssimo Conselheiro dos Amantes. Olha a capinha lá do manual. Então, você tem uma capa de 82, O Tesouro dos Amantes, de 85. Tem aqui, ó, 1905, Cartas de Amor. Né? Então, são as capas desses manuais. E ela vai trazendo várias imagens e ilustrações. Então, por exemplo, tem uma jovem mulher, então aparece isso nos manuais, ó, o Correio Amoroso, uma jovem mulher ali com os querubins, fazendo a sua escrita. Também há um instrumento musical, né? Como se fosse acompanhando a leitura. E essas ilustrações, elas estão no decorrer desses manuais. Então, ela coloca muitas ilustrações, ela coloca para a gente, né? Para nós, leitores contemporâneos, entendermos melhor como é que foi esse resultado dessa pesquisa. Aqui eu acho interessante que tem o espaço privado. Então, tem aqui uma declaração de amor e o espaço privado. Opa, desculpa, aqui embaixo. Você tem ali o homem, né, e a mulher, e assim por diante. Bom, como é que funciona? Ela faz todo esse levantamento, ela faz uma pesquisa, a Veronique, mas eu separei para vocês algumas leituras, né, algumas cartas. Deixa eu ver alguns comentários que eu acabei. Boa noite, Nádia. Eu estava em outra. Boa noite, Gessner, Elielza, Mentes Abertas, a editora está conosco. Pessoal de Recife, a Kendi, Cris, Pará. Obrigada, gente. A Jusileide Santana.
E aí ela coloca assim, a Veronique, embora o corpus de manuais de cartas de amor sejam formados por cartas em prosa, nas quais a linguagem rebuscada e institucionalizada pela tradição epistolar é impressa, a poesia tem um espaço significativo. As formas que se apresentam no corpus poético publicado levam consigo a tradição, a cultura de comunidades e a linguagem da sabedoria popular portuguesa. Então, você percebe que tem também poemas, né? Ou seja, tem relatos amorosos, cartas de amor em versos, né? E ela faz todo esse levantamento. É muito interessante, por exemplo, esse, percebam, né? Começa a aurora da minha vida, a noite. Quando você pega a primeira letra de todos os versos, vai dar o nome Ana Amélia. É isso? Ana Amélia. Então, é muito comum, eles escrevem os versos e a primeira letra surge o nome da amada, né? Então, tem vários exemplos, e ela vai analisando os tipos de letras. Olha que bacana, versos em lenços, lenços bordados. Então, você tem o lenço bordado e o versinho, os versinhos, né? Olha lá que bacana. Então, são essas imagens que vão surgindo, mas eu vou focar em algumas leituras do modelo epistolar em prosa, para vocês entenderem aí. Eu separei só algumas, né? Então, vamos lá. Aqui que eu falei, gente, também há cartas escritas, né, em sinais. Olha lá, língua de sinais. Ela encontrou isso. A linguagem das mãos. Esse é de que ano? Não está aqui o ano. Mas muito curioso. Há também códigos. Então, cada letra cada número significa uma letra. Então, por exemplo, se for algum amor proibido, uma relação impossível, proibida, então poderia se escrever por meio de códigos. E aqui tem, por exemplo, as cores. Então, há um código das cores. Então, por exemplo, amarelo significa desespero, pesar, azul, pureza, azul e amarelo, arrependimento, e aí tem vários, branco, fidelidade, carmesim, poder, negro, triste, luto, verde, esperança, né? E é muito interessante. Modo de marcar a hora por meio das cores, então vai indicando a hora e a cor. E aí, gente, que curioso. E as flores? Cada flor também tem um significado nos manuais. Olha que legal. Vamos ver se eu consigo mostrar. São gravuras. Então, começa aqui, né? Ai, meu Deus, tô péssimo. Então, dependendo da flor, olha o rosto da moça, vai modificando. Né? Então, ela fica feliz, sei lá, recebendo rosas. Fica triste recebendo cravos. Ou aqui, o bem me quer, mal me quer. Então, tem uma leitura facial também. E aqui tem a linguagem das flores. A Veronique, ela faz um quadro muito didático, porque ela vai falando a linguagem das flores, por Júlio Silveira, em 82, linguagem das flores, por Tosca, 1992, e a linguagem das flores, pela Maria do Céu, em 1937. Então, pode mudar ou não. Por exemplo, a flor açucena. Para 1882, significa pureza. Para 1902, continua pureza. Para 1937, amizade. Vamos ver aqui. Girassol. Para 1882, significa intriga. 1902 não tem sentido. E para 37, ciúmes. Né? Deixa eu ver rosa. Rosa branca. Em 82 não tem significado, em 1902 silêncio, e inocência em 37. Percebam que
Os amantes tinham que ter cuidado até mesmo no envio das flores, porque cada flor tinha um significado. Então, dependendo da flor que o amante enviasse, gente, pode ser homem para mulher, mulher para homem, enfim, poderia ter separação, né? Ou amor, ou sinceridade, ou lealdade. Então, tinha esses manuais todos de etiqueta para explicar qual flor você deveria enviar, ou fazer referência a qual determinada cor, né, para o sentido que você quer. Se for ruptura, uma cor X. Se for pedido de casamento, uma cor Y, e assim por diante. E ela faz todo esse levantamento. E é uma leitura, gente, mesmo sendo resultado de uma pesquisa acadêmica na área de letras, com cartas de amor de Portugal. Ela falou aqui na pesquisa que há 2 manuais do Brasil. Eu fiquei muito curiosa, depois eu vou buscar esses manuais. Bom, e aí eu tenho uma parte, o que é amor? Começa assim. Então, tem as definições. Foi publicada em 1882. Então, tem o amor por simpatia. Tem a sua origem no olhar, num brado espontâneo do coração, na linguagem muda de um sorriso. Quando se baseia na estima, é geralmente de longa duração. E aí continua. Ao amor platônico, é filho dos desvarios da razão, é só a loucura, uma originalidade em demasia, pode manter. E aí ele continua explicando o que é amor platônico. Então, olha que curioso, os manuais também vão explicando os tipos de amor. O amor sensual. Verdadeiramente, não deveríamos chamar-lhe amor. A sua duração é tão efêmera quanto o tempo despende em possuir o objeto amado. O amor romanesco tem a sua origem na exaltação da imaginação, no excesso da leitura em que o amor predomine como tema, mal ou bem desenvolvido numa manifesta tendência para o maravilhoso. É uma narrativa literária. O amor por amor próprio é como o amor por capricho. Tem a sua origem no orgulho, num frívolo capricho, na vaidade. O poder do primeiro é tão fraco como o hálito perfumado de uma rosa de perfumes suaves, etc, etc, etc. O amor é a despeito dos votos, como a rosa, como a lua, como a harmonia, como aos sabores dos frutos deliciosos. Ama-se uma mulher sem o procurar, sem o cuidar, sem arbítrio, a despeito dos votos, como a rosa, como a lua, como a harmonia, como aos sabores. O amor parece-me muito com o jasmim, ao fim do qual chegaríamos com 3 passos, se não fossem as muitas ruas extravagantemente dispostas e cheias de flores e perfumes. É uma imagem muito bonita, né? Então, vai definindo o que é o amor. E as cartas, gente. Vamos ver como é que se dá algumas cartas. Vamos lá. Tem uma que eu separei, pedindo à conversada autorização para solicitar a sua mão ao pai. Então, você tem um pretendente aqui, chamado Fernando, supostamente, e ele vai pedir a mão da moça, da sua amada, ao pai. E ele escreve assim, né, no manual, na verdade. Há muito que vivo embalado pelos doces sonhos de amor que senti seriam horríveis pesadelos. E dia a dia, hora a hora, uma força oculta, estreita, mais e mais os lábios que unem os nossos corações. Aqui está dizendo... sim, é o rapaz mandando para a moça, falando para solicitar a mão ao pai, desculpa. Mas, à medida que inebriam, enchem de meiga suavidade os momentos que passo a teu lado. Um vácuo profundo se faz no meu peito, por não poder ainda chamar-te minha. Uma vez que me abriste o coração, aceitando o meu amor, por que não consentes que eu a teus pais vá pedir a tua mão? Não é esse o nosso desejo? Se queres dar-me essa aventura, podes crer que me proporcionas o dia mais feliz da minha vida. Espera ansioso uma resposta, o teu pobre Fernando. Olha a resposta da mocinha. Será que ela vai autorizar ele mandar a carta para o pai dela? Meu Fernando, recebi a tua carta e estremeci. Se me perguntares por que, respondo que não sei. Fugi de todos, escondi-me fechado, onde ninguém pudesse incomodar-me e chorei.
Chorei muito. É que perco a minha liberdade, quem sabe até se a companhia de meus pais, de quem sou a única consolação. Vivia tão feliz, nada me preocupava, nada me incomodava. Hoje, preocupas-me tu, que enches todo o meu pensamento e a todos os instantes. Vem, vem, querido da minha alma, que como tu, também suspiro por esse dia que será o mais feliz da minha vida. Adeus, um beijo saudoso da tua Marcelina. Bom, ela está se despedindo ou está querendo ficar com ele? E é interessante que nessa carta ela diz, né, a condição, há uma harmonia na vida dela, né, quer dizer, ela tem toda uma aceitação ali de viver trancada com os pais, né, a gente sabe como essas moças não tinham essa liberdade de ir e vir, e com o fato do rapaz aí, o Fernando, ter mudado, né, colocado aí, retirada toda essa harmonia, essa tranquilidade com o amor. Vamos ver agora a carta do Fernando para o pai? Vamos lá. Carta a um pai, pedindo a filha em casamento. Com a consideração que me impõe respeitabilidade de Vossa Excelência, venho hoje fazer-lhe um pedido importantíssimo, dependendo da resposta de Vossa Excelência à minha felicidade. Há já alguns meses que amo a filha de Vossa Excelência, e de dia para dia aumenta a estima que lhe consagro, visto que lhe tenho reconhecido aos apreciabilíssimos dotes de coração e que farão, sem dúvida, a felicidade do homem que for escolhido para seu futuro marido. Com submissão e respeito profundo, rogo Vossa Excelência me conceda a mão de sua encantadora e estremecida filha. As informações que Vossa Excelência poderá obter da minha pessoa serão penhor seguro de que só o coração me impele a dirigir-me a Vossa Excelência, com o fim de lhe fazer tão importante pedido. Esperando com verdadeira ansiedade a fineza da resposta de Vossa Excelência, tenho a honra de me subscrever. De Vossa Excelência, o mais humilde servo F. Então, você vê que muda o tom, né? Você tem uma intimidade na carta ali dos amantes, e com o pedido ao pai, você tem um excesso de formalidade, até no uso do pronome. Querem saber a resposta do pai? Eu só vou ler essa, tá, gente? Tem N, acho que tem dezenas aqui. Quem quiser, olha lá, a etiqueta da sedução, mentes abertas. Acusando a recepção da sua carta, agradecendo-lhes as amabilidades que me dirigiu, e peço-lhe que aceite os meus cumprimentos. Não me surpreendeu o seu pedido, porque não ignorava que entre Vossa Excelência e minha filha existiam estreitas relações de amizade que não contrariei, mas também não protegi, atendendo à minha situação de conselheiro e protetor dos entes que a providência confiou à minha guarda. Interroguei-a sobre o assunto, e não deve ocultar-lhe que a sua resposta foi para Vossa Excelência o mais lisonjeiro possível. Cumpre-me também participar-lhe que procedi a algumas informações que deram excelentes resultados, podendo, por isso, contar com o meu consentimento para o enlace que solicita. Que o futuro lhes seja propício, é tudo quanto lhes deseja aquele que já se considera muito sinceramente, atenciosamente. E aí há toda a resposta. Bom, e assim continua. É muito interessante. São modelos, né? Então, cria-se um destinatário, cria-se um remetente, e aí as pessoas podem pegar esses manuais, esses modelos de cartas, e copiarem e enviarem, né? Há também os poemas, há vários retirados. Vamos pegar uma carta irônica? Mostra a capa novamente, olha lá. A Etiqueta da Sedução, pela editora Mentes Abertas, Veronique Ledoux da Silva Semic. Vamos pegar uma carta irônica, porque até agora a gente, né, viu toda essa seriedade. Então, tem uma carta que tem o título assim: Ironia de uma amante desenganada. Senhor, não estou disposta a acreditar nas vossas gemebundas queixas. A linguagem de que vos servis tem o cunho acostumado de uma rotina amorosa. Os amantes da vossa têmpera
Padecem todos os dias e morrem no papel, mas nem por isso adoecem na cama. Se me não engano, vós padeceis mais em ter que escrever-me do que da ausência de que vos lamentais. Não tenho essa beleza que dizeis, feita para aumentar o número dos desgraçados. Conheço-me bem e possuo um espelho de bom aço. Dai tregas, pois, aos vossos lamentos e suspiros, a fim, quando mais não seja, de que se não estanque uma fonte tantos recursos para vós. Ou seja, essa mulher, ela identifica, né, que é uma carta, o cara elogiando-a, e ela acaba ironizando, fala, olha, eu tenho um espelho aqui de aço muito grande, eu sei que eu não sou tão bonita assim, e acredito, e ela fala, né, que a dificuldade foi maior em escrever carta do que as saudades que ele escreve. Então, você percebe, ela reconhece ali, né, um homem interesseiro, né, com segundas intenções. Então, é bem interessante a ironia. A gente não imagina, né, que há, naquela época, respostas, assim, vindas das mulheres. E eu acho fantástico. Eu acho é pouco, como dizem. Tem cartas também, despedida do amante que vai para o exército, que vai para a guerra. Então, vou ler só um comecinho. O dever chama-me às fileiras do exército. É um dever santo. Gente, é um... Tá? Sublime e grandioso, a quem um bom cidadão não deve esquivar-se. A pátria é como uma segunda mãe, e o filho que a esquece é um mau filho, mais que isso, é um criminoso repugnante. E assim por diante, né? Você percebe toda uma sociedade, né, patriarcal, aquela coisa do amor à pátria, aquele excesso de nacionalismo. Eu não sei se isso já era da época do Salazar, né? Que não tem a data. Tem nas notas, tá, gente? Esse excesso de nacionalismo exacerbado, dá até medo. Bom, vocês entendem o que eu estou dizendo. E aí eu marquei, são várias, tá, gente? É impossível numa resenha de meia hora. Tem uma que eu tinha colocado que era negando. Quer ver que eu não marquei? Uma resposta negando. Ah, tem uma aqui que eu lembrei. É um rapaz pedindo um beijo. Quer ver como que é o bilhetinho? Pedindo um beijo. Um beijo. Sabe o que é um beijo? Um beijo é encontro de duas almas que se estremecem. Um beijo é revelação de amor que nos melhora o coração. Um beijo é o liame que prende dois seres que se compreendem e que os faz dormir um sono de amor infinitivamente suave, embalado pelo som de uma música celestial. Um beijo, como eu queria dormir tranquilo, sonhar, depois de ter poisado um beijo no teu rosto adorado. Né? Então é muito, muito bonito, muito romântico, né? Se for sincero, lógico, né? Mas se for para enganar, enfim. Então você tem N elementos, circunstâncias, simbologias, respostas positivas, negativas, né? A Veronique também traz todo o corpus, ela traz uma bibliografia também muito interessante para quem estuda gênero epistolar. E é curioso que as considerações finais também são do estilo epistolar. Então, ela agradece e, sinceramente, atenciosamente, Veronique Ledoux Silva Semic. E é isso, gente. Olha, eu recomendo o livro. É uma pesquisa, volto a dizer, tem um resultado, né? Em 2012, de uma pesquisa que ela realizou na Biblioteca Nacional de Portugal, teve o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, que é super séria, ela conseguiu uma bolsa que não é fácil de conseguir, então você percebe a seriedade, a importância desse estudo. Eu recomendo, não somente para quem pesquisa, quem é pesquisador de literatura, ou quem é professor de língua portuguesa, enfim, é uma leitura agradável, né? Interessante de entender como que era o contexto, né, como que eram as relações amorosas de Portugal, mas a gente acaba também entendendo como isso também se deu no Brasil, né, que as formalidades são muito parecidas na segunda metade do século XIX, começo do século XX. Então, eu recomendo uma leitura para todos. Né?
Quem tiver alguma pergunta pode fazer, quem tiver a Jusileide, bastante convidativa, a Carla, que linguagem linda. É uma graça, gente. É uma graça. Deixa eu ver aqui. Resultado encantador da pesquisa, eu também achei. E é assim, quando a gente pensa em resultado de pesquisa, numa área específica, a gente fala, vai ser cansativo. Gente, essa leitura fluiu, sabe? Fluiu, que há vários trechos que eu marquei, né? E eu acho que a gente aprende muito com essa leitura, né? A relação, o amor em relação ao contexto social, em relação ao contexto histórico, as mudanças que ocorreram, ou coisas que poderiam ter continuado, né, gente? Tanto para homens quanto para mulheres. Então, é um livro que vem para fortalecer. A Veronique, ela estará aqui no canal na terça, às 18 horas, então vou repetir. Então, a autora, ela é francesa, mas ela estuda a língua portuguesa desde a graduação dela. Então, ela passou um período em Portugal. Ela estava no Brasil recentemente, ela voltou, se eu não me engano, semana passada, para a França. E então ela estará conosco, horário do Brasil, às 18, horário de Portugal, para quem estiver em Portugal, 21, e quem estiver na França, 22 horas. Tá? Esse livro, eu vou colocar novamente, vocês conseguem pela editora Mentes Abertas, tá? Lá tem N publicações, tem livros também organizados por mim, quem quiser ter acesso. Também peço, né, para quem ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e coloque lá o sininho para vocês conseguirem ter acesso a todos os vídeos, né? E vamos falar um pouquinho da programação das resenhas. Coloco aqui para vocês, está passando, nós teremos mais 2 resenhas somente, agora em dezembro. Como nós receberemos, qual é a ideia do mês de dezembro? Eu fiz a resenha dos contos da Teolinda Gerson, e ela esteve conosco terça passada. Fiz a resenha agora do livro da Veronique, e ela estará conosco na terça agora. Então, a ideia do mês de dezembro é dar continuidade a isso. Então, por exemplo, na terça-feira, dia 15, aí horário normal da live, às 20 horas, a Cidinha da Silva estará conosco. Então, eu vou ler o livro de contos, Ó Margem, Reinventa os Rios, dia 13/12. Esse livro vocês conseguem encontrar pela editora Oficina Raquel, do Rio de Janeiro. Tá? Vocês têm acesso a ele. Então, volto a dizer, no dia, estou olhando aqui, no dia 13, Ó Margem, Reinventa os Rios, é um livro de contos da Cidinha da Silva. Vou mostrar para vocês, está aqui. Ele não é um livro longo, são contos. E aí eu vou escolher 2 ou 3 contos para analisar aqui com vocês, como eu fiz com o da Teolinda, tudo bem? Enfim, no dia 22 de dezembro, a gente recebe o Juliano Carrupt, né? Ele vai fechar, ele abriu esse canal em junho e vai fechar esse canal em 2020. No caso do Juliano, ele será um convidado, mas eu farei a leitura de uma convidada escritora de janeiro, que é a minha amiga Rosalie, olha lá, Galo e Sanches, Ramos e Outras Estranhezas. Para quem não conhece a obra da Rosalie, gente, vocês precisam ter acesso à obra dela. Ela traz uma linguagem, são contos muito comoventes, são contos que retratam personagens numa idade já avançada, então a gente se comove. Na terça eu vou fazer um sorteio desse livro, então quem quiser ganhar tem acesso, eu vou mandar para vocês, ok? Então, repetindo, termino a resenha com o livro da Teolinda, gente, desculpa, da Rosalie Galo e Sanches, no dia 20 de dezembro, ok? Depois a gente dá uma pausa para descansar um pouquinho. Então é isso, não tem dúvidas a respeito do livro? Interessante. Gente, agradeço mais uma resenha, mais um domingo aqui comigo.
Convido, então, terça-feira, no próximo domingo. Então, a gente vai caminhar até dia 20 de dezembro. Depois a gente tira uma folguinha. Tudo bem? Beijos e boa noite.